Bolsonaro, semana passada, criticou esse PPI, ele fez uma crítica a isso, mas, assim, meu lado crítico, por eu não ser bolsonarista, eu entendo que é por estar à véspera da eleição, né? Mas não é o Bolsonaro que mexe com isso, não. Para você mudar a política de preço da Petrobras, tem que passar pelo Conselho Administrativo dela. Isso foi votado e aprovado lá. Mas então, já está no Senado essa medida aí para revogar ou fazer um outro decreto, não sei como é que é dito, mas se eu não me engano, o Bolsonaro pode decretar sim o fim da PPI. Bem, eu acredito que vai fazer e não vai demorar muito não, porque está à véspera de uma eleição. Até onde eu tenho conhecimento, como ela é uma empresa de capital misto, é lógico que o sócio majoritário é o governo federal e ele que tem a gestão, né? Sim. Mas existe uma força muito grande dos acionistas menores nessa política de preços. Por isso que na época foi se aprovado no Conselho, né, a paridade para evitar prejuízos, né, à companhia e aos acionistas. Então preciso estudar melhor, mas acho que essa política de preço não compete ao presidente. Tanto é que o novo presidente da Petrobras, como medida saneadora, ele propôs a criação de um fundo que possa absorver essas oscilações econômicas, né, do dólar e do barril do petróleo, sem mexer na política de preço. Mas eu vou dar uma sugestão para você boa aqui para falar sobre isso. O gerente geral da Bacia de Campos se chama Suem. Eu tenho certeza que se você convidar o Suem para vir aqui falar sobre isso, ele vem, um cara jovem, bacana, antenado com tudo que acontece. E faz o convite, vamos aqui falar sobre política de preço da Petrobras, sobre investimentos na Bacia de Campos. Suem é um cara sensacional, meu abraço aqui para ele e toda a família. A gente está com uma boa audiência, quero agradecer vocês de casa aí, mas está chegando a nossa hora, está com mais uma hora e meia já de programa, né? Se deixar, vai embora. Eu preciso só fazer uma conclusão aqui também, porque a gente começou a falar dessa questão Bolsonaro, Lula e tal. Eu respeito muito o contraditório. Você não me vê, eu sou bolsonarista, mas você não me vê em discussões assim deselegantes nas ruas, nem nas redes sociais. A principal virtude do Bolsonaro para mim foi a austeridade, a gestão com mãos de ferro, o combate à corrupção, a questão que o Lucas falou, mas ele falou do Centrão, porque infelizmente o nosso sistema político, ele atrela os poderes. O sistema era para ser de contrapesos e medidas, um poder regular o outro, né? Então, o Senado regular o STF, o STF regular o Executivo e o Legislativo regular o outro entre si. Mas o que acontece, não existe regulação nem ponderação. Os poderes eram para ser isentos, autônomos, independentes e não são. E o Bolsonaro, sem o apoio, né, sem a maioria no Congresso, entenda-se deputados, Câmara e Senado, não conseguiria governar, porque o presidente consegue gerir boa parte da administração, mas outras têm que ser submetido à aprovação do Congresso. E quando o Congresso veta, né, um projeto, a palavra final é do Congresso. Né? O Congresso pode vetar um projeto, ou seja, o Bolsonaro, visando governabilidade, não reeleição, ele teve que atrair o centrão, mas não vejo denúncias de corrupção, não vejo denúncias de aparelhamento, não vejo denúncias de beneficiamentos. Eu vejo sim Eu tenho denúncia para fazer. Eu vejo eu vejo grupos políticos desesperados, grupos econômicos contra o Bolsonaro, porque o que você vai preferir, Léo? O que está independente e autônomo, ou aquilo que comia na sua mão, que te dava dinheiro, que te dava mamata? Mas então esses grupos econômicos querem mamata. Para segurar o Centrão, ele fez agora essas emendas do orçamento secreto, ele deu 24 bilhões para os deputados. Esse dinheiro tinha que gastar, e ele está mandando esse dinheiro para os municípios. E agora, esse ano, vai para 34, se eu não me engano, ano eleitoral, que o deputado coloca aonde quiser, nos seus estados, nas suas regiões. Mas é o que eu estou falando. E muitos deles, que a gente sabe que acontece, põe de volta boa parte desse dinheiro. Aí é que está o que não pode acontecer. Mas é aquilo que eu falei quando o Léo falou na questão municipal.
Ah, mas criou secretaria para... Olha, se gerou gasto, tem que fiscalizar como foi gasto. Então, se o Bolsonaro está dando emendas para os deputados, é porque tem dinheiro. Esse dinheiro tem que voltar para a população. O problema é na fiscalização. Esse dinheiro tem que ser bem empregado. O governo não tem que ter dinheiro em caixa. O governo tem que ter serviço prestado.